de Salmos, número 112. A partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá as más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Ele reparte generosamente com os pobres e a sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua poderosa palavra, por esse encontro, por mais esse culto. Eu te peço, Senhor, uma porção favorável, de acordo com a tua vontade, Senhor, e a tua generosidade, que nos dê, Senhor, uma boa porção da tua palavra em nossos corações, e que esta palavra encontre em nossos corações, Senhor, desejo de aprender, de crescer, interesse, Senhor, genuíno e temor a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abra-nos a porta do teu coração e revela o teu coração a nós, Senhor, pela tua preciosa palavra, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Nós estamos num tempo da história da humanidade que o nosso grande desafio, enquanto igreja do Senhor, é a preservação do amor. É esforçar-se para preservar o que de mais precioso Deus derramou sobre nós, sobre a humanidade. O que levou Jesus Cristo a morrer na cruz foi: Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus declarou que os últimos dias que antecedem a sua volta serão dias marcados pelo esfriamento do amor. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, disse Jesus Cristo. Mas ele também declarou: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar no quê? No ato de amar, no esforço por amar, em não deixar que este dom, porque amar é um dom, é uma dádiva de Deus dado a nós, e uma missão que Ele designou para a humanidade, e a igreja principalmente, ser a coluna e o baluarte dessa verdade. Se o mundo inteiro se esfriar, a igreja não pode esfriar. Se todo mundo à sua volta perder a consciência da importância do amor, e deixar-se ser contaminado pela iniquidade, pelo aumento da maldade, e então o amor seu esfriar, como igreja, diante da revelação que nós temos, nós não podemos deixar de forma alguma isso acontecer. Paulo vai dizer aos romanos: não devam nada a ninguém, a não ser o amor que vocês têm uns pelos outros. Se você deve dinheiro para alguém, negocie e pague essa dívida. Se você deve favor para alguém, negocie e pague essa dívida. Não fica devendo nada para ninguém. Não deixe que pessoas de alguma forma lhe cobrem pelo que quer que seja. Agora, amor é dívida. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Todos os dias nós levantamos com uma dívida que temos que pagar, e essa dívida chama-se amor.
Então ame, ame em todo momento, ame em todas as circunstâncias, esforce-se por amar, fortaleça o amor que você tem, desenvolva o amor que você pode desenvolver, mas lute contra isso, porque esta vai ser a grande estratégia de Satanás nos últimos dias: fazer a igreja perder a capacidade de amar. Outro dia eu vi alguém fazendo uma definição de amor, que para mim é isso aí mesmo, a Bíblia nos mostra isso. O que é amar? Como eu sei que eu amo alguém? Eu amo alguém quando esse alguém não pode me dar nada em troca, mas ainda assim eu desejo ficar. Amar alguém é quando essa pessoa não pode te dar algo em troca, ou você está com ela não pelos interesses daquilo que ela tem, mas de quem ela é. Foi isso que levou Jesus Cristo a morrer por nós na cruz. O que nós podíamos dar em troca? Quem nós éramos? O que nós fazíamos? O que nós merecíamos? Qual era o nosso mérito? Nenhum. Porque Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma humana e tornou-se semelhante a cada um de nós, e foi obediente até a morte de cruz. Porque Ele decidiu amar, e o amor dele se expressa quando pessoas que não podem lhe dar nada em troca, ainda assim Ele escolheu amar. Como é que eu sei se eu amo a minha esposa? É fazer essa autoavaliação. Nós temos pontos de interesse que nos conectam. Óbvio. Nós tivemos compatibilidades que nos uniram. Agora, o amor se constrói. Deus nos livre de qualquer coisa, mas se por um acaso acontecer alguma coisa, e quando a sua beleza for embora, eu acho difícil, mas um dia eu acho que vai mesmo, porque a velhice bate para todo mundo. E quando a atração física já não for mais relevante, em alguns casos, quando uma enfermidade, uma situação trágica, qualquer tipo de situação que faz com que aquela pessoa deixe de ser alguém que de alguma forma é recíproca às suas vontades, ainda assim você fica? Esse marido que tem a responsabilidade de ser provedor, de ser guardião, de ser protetor da casa, de ser o cara que bota a faca nos dentes e vai trabalhar, e por causa desse monte de valores você está com ele, mas se por um acaso alguma coisa acontecer e esse cara não conseguir, você ainda assim continua com ele? Se você faz essa avaliação e a pessoa vale mais pelo que é do que pelo que tem, você ama essa pessoa. Uma mãe ama um filho incondicionalmente. Um pai ama os seus filhos incondicionalmente, pelo menos assim é o amor genuíno. Amizades, amigos que temos que não são por interesse, não nos conectam àquilo que a gente espera. Talvez todo mundo aqui tenha um amigo que você olha assim, não serve para nada, mas eu gosto de estar com ele. Não me dá nada em troca, mas eu gosto de estar com ele. Isso é amor. O amor se manifesta quando esse tipo de coisa acontece. Quando você avalia e diz, eu só quero estar com a pessoa por quem ela é, independente do que ela pode fazer por mim. Isso é amor. E é isso que nós somos chamados para amar, como igreja do Senhor. Essa semana eu fui chamado para participar de um podcast chamado Polilógica, aqui de Itajaí, que é um podcast de política e de assuntos gerais, que nada tem a ver com a igreja. Me chamaram lá para falar sobre política e religião. E aí quando começamos a falar, a primeira coisa que eu fiz foi conceituar a palavra religião. E quando eu conceituei a palavra, para nós é óbvio, para ele, quando a gente começou a entrar nesse assunto, eu vi que os seus olhos se abriram, e ele ficou muito interessado, porque foi algo curioso, inusitado, que ele talvez nunca tinha ouvido falar. Mas para nós é óbvio. O que diz a palavra? Tiago 1:27, a verdadeira religião que Deus aceita como pura e imaculada é esta, 2 pontos: cuidar
dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se corromper com o mundo. O que é cuidar de órfãos e viúvas, se não cuidar de vulneráveis que não podem nos dar nada em troca? E o Senhor está dizendo, a verdadeira religião é esta: cuidar de vulneráveis. Porque a palavra órfãos e viúvas naquele texto, daquele tempo, nada mais é do que tratar de pessoas vulneráveis, que nada nos podem dar em troca, mas que a verdadeira religião é essa. E aí quando eu comecei a falar, ele ficou impressionado. E deixa eu dizer uma coisa para você: a responsabilidade maior sobre a terra, das demandas sociais, e de investir em vidas e transformar histórias que estão às margens da sociedade, não é do governo, é da igreja. Quando todo mundo aqui fechar os seus olhinhos e essa geração inteira subir diante do Senhor, haverá menor rigor para o Robson, para o Jorginho, para o Lula, que são os nossos governantes, do que haverá para nós. Porque o Senhor não disse a eles, o Senhor Jesus não disse ao Império Romano, aos centuriões, a Pilatos, a César. O Senhor disse aos discípulos: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive enfermo e vocês foram lá me visitar, eu estive preso e vocês não se esqueceram de mim. Quando, Senhor? Quando a um dos pequenos e menores vocês fizeram, a mim vocês fizeram. Quem são os menores? Os vulneráveis. Quem são eles? O que não podem nos dar nada em troca, mas ainda assim a gente decide fazer. E a verdadeira religião é cuidar. Agora, ele já ficou impressionado porque eu falei isso lá no podcast e eu não levei mais do que leitinho lá. Levei só leitinho, porque o evangelho é ainda mais profundo do que isso. Paulo, quando vai falar a Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo a ordenar a igreja de Éfeso em 1 Timóteo capítulo 5, verso 6 e 7 a seguir. Ele diz assim, dê-lhes essa ordem, para quem? Para a igreja de Éfeso. Dê-lhes essa ordem, para que eles sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante de quem? Dos homens? Não, de Deus, do Senhor, que é quem vai nos avaliar. Dê-lhes essa ordem para que eles sejam irrepreensíveis. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a sua fé e é pior do que um descrente. E está cheio de gente, aleluia, glória a Deus. Eu dei a minha oferta, eu dei o meu dízimo lá na igreja. Jesus disse assim, tu é hipócrita, porque tu disse que deu lá na igreja, mas negou a justiça e o socorro aos teus. Eu já cansei de dizer aqui, a igreja é importante, a igreja é relevante, a igreja é necessária. O generoso tem para repartir aqui, tem para repartir lá, mas se você botar na ponta aqui na palma da tua mão, e você tiver um familiar em casa com necessidade, e tiver que escolher entre a igreja e o familiar, dá para o familiar, porque essa é a verdadeira religião. Aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que um descrente. E aí a gente vê hoje a igreja sendo sobrecarregada muitas vezes com viúvas, que tem os seus filhos, que tem a sua família, mas não se importam. A gente vê órfãos que não têm pais, mas tem tios, tem avós, tem familiares, que de alguma forma podem lhe ajudar a se desenvolver, a avançar, mas estão abandonados. E muitos desses se dizem crentes, estão na igreja no domingo, e não se importam com um ente querido, do próprio sangue, do seu lado, padecendo, e em podendo ajudar, não ajuda. Mas é só isso? Não. O evangelho é ainda mais profundo. Salomão teve uma revelação do Senhor. 1000 anos antes, ele disse: as palavras dos sábios são como aguilhões, e as correções dos seus ditos são como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Quem é o pastor? É Jesus. E em Provérbios 25 ele vai dizer assim, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará.
O bem mais valioso para o Senhor é a vida. Até para você brigar com o teu inimigo, você não pode ser covarde. Você tem que alimentar ele para talvez ele morder a tua mão, mas ele ter força para morder. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, diz a palavra. Fazendo isso, você amontoa brasas vivas, porque ele vai pensar: meu Deus, isso aqui, a lógica era matar. Se eu pudesse matar, eu teria matado. Mas você não se deixou vencer pelo mal, você venceu o mal com o bem. Talvez seja a única chance de conversão. E o que diz o texto? E o Senhor te recompensará. Tem vezes que o Senhor coloca os inimigos na nossa mão mesmo, diante dos nossos pés, e a gente acha que é para pisar. E o Senhor está esperando que a gente tenha misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, e a misericórdia prova quem Deus é, e nos torna muito parecido com Jesus. Jesus estava na cruz do Calvário, padecendo, morrendo, e aqueles pelos quais ele veio morrer, estavam diante dele, cuspindo nele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se fosse nós, teria dito: para mim chega, estou descendo. Mas qual foi a palavra de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E foi até o fim. Então essa é a verdadeira religião. E aí eu vejo muitas vezes pessoas que se levantam contra as obras sociais, que são mais do que responsabilidade, é ordem. Se todas as igrejas dessa cidade tivessem um trabalho social relevante, nós não teríamos necessitados nas ruas. Não teríamos. Talvez foi isso que impressionou ele, porque a verdade é que grande parte da igreja não se importa, e a responsabilidade é nossa. Se todas as igrejas tivessem um trabalho social, nós na cidade de Itajaí não teríamos necessitados. Aqui no CEI nós temos um trabalho social de milhares de pessoas atendidas. É um restaurante solidário que atende mais de 1000 refeições todos os meses. É o projeto Ele Está à Mesa, que dá mais de 2 toneladas de sacolão. É o Vale Ebenezer, que acolhe mais de 40 internos no processo de recuperação e transformação da sua vida em relação às drogas. É a Casa Mariane, que cuida de mulheres vítimas de abuso, de violência, de abandono. E outros tantos projetos que essa igreja tem, e outros projetos que essa igreja sonha em ter. E às vezes eu vejo no meio desse processo gente que não se importa, e ainda critica, e ainda se opõe. Sabe o que eu fico pensando? Não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada. Porque ou a gente se torna relevante na sociedade para mudar a história de vulneráveis, ou nós estamos aqui nos reunindo à toa. Porque o Senhor nos chamou para isso. E a generosidade é um estilo de vida que eu e você precisamos adotar. Na congregação, na família, nas ruas, em podendo fazer o bem, como diz a palavra, não negue a quem dele precisa. Isso é expressão de verdadeira religião. A minha esposa tem uma tia que do lado da nossa casa, onde a gente mora, tem uma casa que ficou muitos anos alugada para uma eletrônica. E o velhinho que cuidava ficou muitos anos, aluguelzinho baratinho, a casa caindo aos pedaços, o velhinho morreu. E a casa está fechada desde então, ficou, talvez eu acho que um ano e meio fechada, porque essa tia dela tem esse patrimôniozinho, tem muito valor, porque é no centro da cidade, mas é tudo que ela tem, ela não tem dinheiro para arrumar, para reformar. Aí ela tem um irmão, que é tio dela também, que tem muito dinheiro. Pensa num cara que tem muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, porque talvez você diga, outro dia ele fez um negocinho, um terreno lá que ele tinha, mandou lotear o terreno, e do loteamento ele deu 150 lotes para cada filho, ele tem 4. Aí pegou um outro terreno, fez uma permuta lá com a construtora, pegou 50 apartamentos. Assim, os negócios são assim, coisa pequena. Aí ele, vendo a dificuldade da irmã, disse: eu vou reformar, vou fazer para você uma casa, uma coisa bonita. E está reformando tudo.
está deixando lindo e está fazendo com excelência. Aí talvez você diga: com dinheiro é fácil. Se você pensa nisso, é porque você nunca teve dinheiro. Fala para o teu irmão que está do teu lado: se você pensou, não fala nada, que todo mundo vai descobrir que você é pobre. Porque o maior desafio de quem tem dinheiro é não se tornar avarento. O maior desafio de quem realmente ganhou dinheiro é não fechar o seu coração e tornar-se avarento com o dinheiro que tem. Eu conheço muita gente que do 1000 era dizimista, do 1 milhão acha que não é necessário. O coração se fecha. O engano das riquezas, foi por isso que Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. Por que é muito difícil? Porque o rico perde a sensibilidade em podendo fazer, de ajudar, vai se tornando avarento, quando percebe, está dominado por tudo que tem. É igual a parábola que Jesus disse do homem que tinha muita posse, e aí ele disse: a minha terra produziu demais, agora eu tenho muito, vou derrubar os meus celeiros antigos, vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo que eu tenho, e vou me satisfazer com tudo que Deus me deu. E o Senhor diz assim: ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você juntou nessa terra, para que de fato você leve para a eternidade? Porque é um desafio, e eu oro, meu irmão, para que o Senhor abra a tua cabeça agora, porque eu tenho orado não para que o Senhor envie ricos, mas para que o Senhor abençoe aqueles que aqui estão, que o Senhor enriqueça aqueles que aqui estão. A sua maior tentação, quando o Senhor te enriquecer, vai ser você fechar o teu coração, e quem não é fiel no pouco, nunca será sobre o muito, porque foi Jesus quem disse isso. Então exercite a generosidade do teu coração agora. Ninguém tem tão pouco que não pode repartir com alguém. Pelo contrário, às vezes é nas maiores necessidades que a gente reparte as coisas com todo mundo. Você vai numa favela, você vê porta com porta, tudo aberto, divide óleo, divide açúcar, divide sal. Você vai num condomínio fechado, nem sabe quem é o vizinho da frente. Quando você está lá no fundo do poço, muitas vezes você olha e diz assim: o que eu tenho dá para mim para mais um dia, também não dá muita coisa, pega aqui metade para você. E quando tem muito, muitas vezes fecha o coração, e esse é o grande desafio. Está ali o Bispo Eli, o Eliandro, pessoas prósperas entre nós, que são empresários do ramo de transporte. O testemunho do Bispo Eli, a semana ainda a Bispa Lili estava contando testemunho. Eles são muito abençoados hoje, mas já foram muito abençoados também no passado, e chegaram ao ponto de perder tudo. O Bispo Eli, de um grande empresário do ramo dos transportes, foi parar lá em Brasília trabalhando de chacreiro. E todo trabalho é digno, mas há um abismo social e financeiro enorme entre um dono de empresa de transporte para um chacreiro. E por que isso aconteceu? Porque ele um dia fechou o seu coração. Deus o levantou para ser o que eles são, que você vê todo dia. Eles fizeram ontem aqui um negócio lindo de casais. Olha a festa, olha a excelência. Muita coisa que eles fazem do bolso deles, mas ainda que não seja do dinheiro, é do coração, é com a entrega, é com a doação, é com a generosidade do coração deles. E em um tempo da vida eles fecharam o coração, porque em algum momento você vai ser injustiçado no bem que você faz. Alguém não vai valorizar o bem que você faz. Talvez na igreja que você está, alguém vai te entristecer. Mas entenda uma coisa: você não faz propriamente para as pessoas, o teu negócio é com Deus. E sobre todas as coisas você tem que guardar o teu coração, porque dele procede toda a tua vida. É ao Senhor que você está servindo. Jesus não foi até o fim na cruz por causa das pessoas, ele foi até o fim por causa do relacionamento dele com o Pai. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Quando ele estava sendo cuspido, ele não ficou orando: Senhor, por que eles estão me tratando assim? A sua oração foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? O medo dele não era o que as pessoas podiam lhe dar em troca, o medo dele era perder a relação com o Pai. O nosso negócio é com Deus. Quem vai nos recompensar é Deus, mas cuidado, em algum momento alguém vai fechar o teu coração, ou tentar entristecer. O Bispo Eli sofreu isso, passou muitos anos, e a Bispa Lili estava contando, até o dia que a gente voltou para casa,
que a gente voltou para essa igreja. E aqui eu abro um parênteses, não é que você tem que vir para o CI para enriquecer, não é isso. É porque no caso deles, o CI era o lugar que o Senhor plantou eles para eles frutificarem, serem frondosos e fazerem tudo que fazem. E quando eles voltaram para casa, eles começaram a florescer, começaram a prosperar e começaram a ser abençoados de novo. Porque o coração se abriu novamente para o serviço, para a doação, para a generosidade, para acolher, para amar. E amando, tornaram-se novamente prósperos. Cuidado. Não feche o teu coração. Não vá no hype da onda, que trata todo mundo que está na rua como se fosse marginal e tem que morrer. O nosso trabalho é cuidar de gente que ninguém quer cuidar. E Deus vai cuidar da gente. E essa igreja tem uma palavra muito clara. As chaves do reino são chaves que abrem portas de palácios, mas elas não estão nos palácios, elas estão nos valados. Olhe para pessoas vulneráveis, e você vai estar exercendo a tua verdadeira religião, e o Senhor vai olhar para você, e vai trazer bênção, calcada, sacudida e transbordante. É muito mais do que você precisa, porque a bênção do Senhor sempre é transbordante, não porque Ele desperdiça, mas porque precisa recair sobre alguém. A maior ilustração de vida abundante e de morte está lá em Israel, quando você olha para o Rio Jordão, que nasce no Monte Hermon, e o Rio Jordão é aquele que desce, e ele vem descendo pelo Hermon, e ele vai trazendo vida sobre todas as campinas de Israel, todos os vales, tudo vai florescendo aonde o Rio Jordão cresce, aonde o Rio Jordão passa, e ele deságua no mar da Galileia, que não é um mar, é um lago de água doce, gigante, que de tão grande é chamado de mar, e lá naquele lago você vê vida. Você tem vontade de ficar mergulhando o tempo todo, você vê os peixes, assim, a água clara, é maravilhoso o mar da Galileia. E o mar da Galileia, ele tem uma foz, e aquela água do Rio Jordão que desce, que forma o mar, segue descendo, e vai 400 metros para baixo da terra, até chegar no Mar Morto. Chega no Mar Morto, tudo morre. Sabe por quê? Porque o Mar Morto só tem entrada, não tem saída. E todo mundo que a sua vida é só me dá, é chamado na Bíblia de filho de sanguessuga. E tem muita gente que diante do Senhor e diante da vida é o tempo todo, me dá, é só o que eu posso ganhar, é só o que eu posso me dar bem, é só o que eu posso me locupletar, é só o que eu posso ter vantagem. E todo mundo que só tem porta de entrada e não tem porta de saída, morre. Fique empanzinado para ver o que vai acontecer com você. A graça é um fluxo, a bênção do Senhor é um fluxo, o reino de Deus é um fluxo, e aqueles que sabem entrar nesse lugar, Provérbios 11, verso 25 e 26, guarde isso no teu coração. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe o que é mais curioso? Muitas vezes essas duas situações estão na mesma pessoa. Há quem dava generosamente, a sua vida era uma vida de generosidade. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de você sentar para tomar um café com um amigo, ter tempo. Eu estou falando de você ser uma pessoa que atende, que acolhe, que está disponível, que está disposta. Há quem dê generosamente, e daquilo que dá, só vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar. Dava e deixou de dar, fazia e deixou de fazer, amava e deixou de amar, servia e deixou de servir, congregava e deixou de congregar, era bom, era bênção e deixou de ser. Cai na pobreza, porque a vida é um fluxo de colher frutos e semear sementes, o tempo todo, colher frutos e semear sementes. Guarde isso no teu coração, porque existem promessas extraordinárias para você e para a tua prole, para você e para as tuas gerações. Por isso que eu li o Salmo 112, você viu quantas promessas extraordinárias estão no Salmo 112? Você prestou atenção no que eu li? Ele começa com um aleluia. Feliz é o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Esse aleluia é uma exclamação. Você já viu o crente quando é abençoado, Deus faz uma coisa extraordinária, ele, glória, o pentecostal, aquele bom,
aleluia, glória a Deus, coisa linda, Deus, eu te amo. Você já viu gente celebrando alguma provisão de Deus? Você já recebeu uma provisão de Deus? Você já recebeu alguma coisa que Deus fez na sua vida, que você ficou embasbacado? É assim que ele começa, aleluia, que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário, como é feliz o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Quem aqui quer prosperar no Senhor? Quem aqui quer colocar as mãos nas coisas e as coisas darem certo? Quem aqui quer ter uma família abençoada? Talvez você esteja pedindo bens materiais, recursos da terra, só que Deus está nos céus, e os mais altos céus pertencem ao Senhor, e a terra Ele já confiou a nós. A Bíblia diz que no que diz respeito à terra, em Cristo Jesus nós não somos herdeiros de todas as coisas, só que existe uma chave para usar as coisas da terra que Deus tem para nós, que já estão liberadas, mas que a gente precisa ter e esta é espiritual, é um princípio espiritual para usufruir das coisas da terra. Alguém chuta o que é? Sabedoria. Tiago vai dizer que a sabedoria está disponível livremente para qualquer um que pedir. Quem tem falta dela, peça ao Senhor. Sabedoria o banco da escola não vai te dar. Sabedoria, toda a informação dos jornais, da terra, das coisas, não te dão. Só quem dá sabedoria é o Senhor. A Bíblia diz que nele estão escondidas. De tão valiosa que é a sabedoria, não está em qualquer lugar. É igual na tua casa, quando você tem lá uma gaveta que você esconde coisas valiosas. Hoje eu descobri que tinha escondido lá em casa leite condensado, eu doido para tomar um docinho, e ela entregou o ouro. Você tem na sua casa coisas valiosas que você guarda. A Bíblia diz que em Jesus a sabedoria é tão valiosa que nele estão escondidos os tesouros. Mas Ele dá, porque o que é do Pai é nosso. Porque esse Pai que nós servimos não é avarento, é generoso. E a todo aquele que pede, Ele dá livremente. Só que para alcançar a sabedoria tem um princípio, daqui para lá. Qual é? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então a chave para alcançar a sabedoria e receber do Senhor, e com a sabedoria aí sim, olha o que vai dizer Salomão. Eu acho que Salomão é um bom exemplo sobre alguém que prosperou em todas as coisas, quase se acabou também, mas voltou atrás e se consertou na velhice. Mas Deus deu a ele sabedoria como não deu a nenhum outro, e deu a ele riqueza como não deu a nenhum outro, e deu a ele poder como não deu a nenhum outro, e deu a ele influência como não deu a nenhum outro. O que Salomão recebeu é o que todo mundo quer receber, apesar de não dizer. Só que Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus disse: porque eu me agradei da tua oração, tu não pediu nem a morte dos teus inimigos, num tempo primitivo, onde os homens esmagavam e matavam. O pai dele matou muita gente, e Deus se impressionou com Salomão, que criado naquele ambiente, teve uma revelação de evangelho, em um tempo de primitividade, e não pediu morte dos inimigos, não pediu vida longa, não pediu dinheiro, só pediu sabedoria para governar o povo de Deus, sabedoria para executar a missão que Deus havia lhe dado. Qual é o teu propósito? Talvez você esteja pedindo dinheiro para realizar o teu propósito, peça sabedoria para realizar o teu propósito. Aí a Bíblia vai dizer assim, que a sabedoria, em Provérbios 3, Salomão vai dizer, ela é mais preciosa do que a prata, ela rende mais do que o ouro, ela é mais valiosa do que os rubis, não há nada que você possa desejar que se compare a ela. Na mão direita ela é vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Olha o que é a sabedoria. Vale mais do que prata, rende mais do que o ouro. Eu fui fazer uma pesquisinha para ver quanto que o ouro está rendendo. Esse ano ele já rendeu mais de 47% em relação à poupança. O ano passado mais de 60%. O ouro é uma coisa que você não erra. Se você comprar, você tem lá aquela tua aliancinha de ouro, guarda, porque sempre vai valorizar. É o lastro que dá poder para toda a moeda da terra. As nações fortes têm grandes reservas de ouro. Ouro rende demais, e a Bíblia está dizendo que a sabedoria rende mais do que o ouro, que não há nada que a gente possa desejar que se compare. E aí vai dizer, na mão direita, vida longa,
Porque quem é sábio acaba não colocando a própria vida em risco. Tem um monte de gente que por falta de sabedoria está adoecendo. Não é nem o cara que fica arriscando a vida, mas é o cara que está adoecendo com ansiedade, com angústia, com gastrite, com depressão. Por quê? Falta de sabedoria para fazer as coisas, agonia, angústia, impulsivo. Falta de sabedoria. E o Senhor quer dar, e a sabedoria vem com o temor. E riquezas e honra. Então o texto está dizendo que feliz é o homem que teme ao Senhor, porque aquele que teme ao Senhor, então ele recebe. E aí começa aqui um monte de promessas, e o meu tempo já acabou, mas eu vou só ler elas rapidinho aqui para você. Salmo 112. Olha as promessas para quem teme a Deus e tem grande prazer nos seus mandamentos. Se torna sábio, se torna poderoso, se torna abençoado e abençoador. E aí começa a usufruir de promessas extraordinárias. O verso 2: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Poder e bênçãos. Poder e bênçãos que são longevas. É mais do que para você, é para a sua descendência. A palavra está garantindo que para aquele que teme ao Senhor, bênçãos, poder de Deus. Você sabe o que é a definição da palavra poder? É a capacidade, a possibilidade de impor a sua vontade, mesmo diante de adversários e de resistência. Quem é que tem poder? Quem faz o que quer, quem consegue fazer o que tem vontade. O poder segundo o mundo é um poder corrompido, é um poder de dominação, é um poder de controle. O poder segundo Deus é um poder de serviço, é um poder de solução, é um poder de resolução de problemas. Mas é você de fato ter vontade de fazer alguma coisa relevante em prol da tua casa, da tua família, dos teus negócios e conseguir. E Jesus disse assim: vocês receberão poder quando do alto descer o Espírito Santo sobre vocês. Quem aqui aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você é casa do Espírito Santo, Ele está dentro de você e o Espírito Santo te dá poder. Se você teme ao Senhor, você começará a receber do Senhor poder para solucionar, para fazer aquilo que você tem que fazer, precisa fazer. E bênçãos, que são as dádivas, que são os favores. E a Bíblia está dizendo para você e para a tua descendência. Você vai embora e os teus filhos vão continuar usufruindo do poder que Deus derramou sobre a sua vida e da bênção que o Senhor derramou sobre a sua casa, porque você foi temente a Deus e escolheu viver uma vida de honra ao Senhor. Tu e as tuas gerações serão benditas, até 1000 gerações depois de ti serão abençoadas. Se Jesus não voltar, as tuas gerações serão benditas para a glória do nome dEle, porque você escolheu isso. Olha outra bênção. Verso 3: grande riqueza está na sua casa e a sua justiça dura para sempre. Abundância e justiça permanente. A riqueza segundo o homem é ostentação, é validação de si mesmo. A riqueza segundo Deus é a capacidade de você deitar, descansar, sabendo que os teus estão seguros. Se é uma educação que você quer dar melhor para os seus filhos, eles vão ter em nome de Jesus. Se é um lugar mais confortável, se é um projeto que vai beneficiar os teus, você vai fazer. Se é uma empresa que o Senhor colocou no teu coração e você quer se tornar um grande empresário, não só por aquilo que você vai botar no bolso, mas por tanta gente que se beneficiará e será alimentada, e famílias se beneficiarão do teu negócio, você vai prosperar em nome de Jesus, porque é uma promessa, está escrito. Meu irmão, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 370 promessas na Bíblia, bênçãos do Senhor, mais de 370 vezes a palavra bênção na Bíblia. Isso é mais do que uma bênção todos os dias. Quem aqui pode celebrar que o dia de hoje é uma bênção do Senhor? Quem aqui pode glorificar que Deus já fez uma bênção só pelo fato desse dia você está acordado, você está de pé? O Deus que nós servimos nos abençoa todo dia, mas a promessa é que será permanente para você e para as tuas gerações.
Verso 4: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Sabe o que é isso? Esclarecimento, resolução, revelação em tempos obscuros. Talvez muitas pessoas à tua volta, sem saber o que fazer, não enxergam um palmo na frente dos seus olhos, mas em você haverá revelação e sabedoria para solucionar grandes problemas em nome de Jesus, porque você teme ao Senhor, porque você tem grande alegria. Em tempos obscuros, que são os tempos que nós estamos vivendo, você vai saber o que fazer. Você sabe que o pior da vida não é o problema, é não ter solução para ele. Porque um problema, quando se apresenta como problema, mas você sabe como resolver, não é nem problema, é um contratempo. Se você pegar o teu carro, sair daqui e ir para São Paulo, hoje à noite, lá na serra, furar o pneu, e você tiver um macaco, uma chave de roda e souber trocar, não será um problema, será só um contratempo. Pode estar até chovendo, você pode até se molhar, passar um pouco de raiva, mas você sabe solucionar. Você vai ter um contratempo, vai chegar um pouquinho mais tarde, mas só já resolveu. Agora, se você não souber trocar um pneu, aí você terá um problema. Aí você vai ter que esperar pela boa vontade de outro, aí você vai ter que contar com a sorte, orar ao Senhor, fazer uma vigília, eu não sei o que você vai fazer. Mas por quê? Porque não sabe resolver. Quem sabe resolver não tem problema, tem contratempos. Talvez você tenha tido muitos contratempos, mas em todos o Senhor tem te dado solução, porque Ele é fiel com você. Ele é fiel. E a vida é isso mesmo, é resolver treta. Mas o pior é não saber resolver. O pior é não saber o que faz com o filho. O pior é não saber como resolver o problema com a mulher. O pior é não saber como resolver a situação amanhã. Mas em nome de Jesus, nessa noite ainda, se você não tem, o Senhor vai esclarecer, o Senhor vai dar uma revelação, o Senhor vai botar luz no meio das trevas, e a tua noite será como o sol do meio-dia. A palavra do Senhor disse isso. Davi disse assim, confia no Senhor, entrega no Salmo 37 os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Deus esclarece. Jesus disse que a sua luz resplandecerá sobre nós. Para quem? Para os fiéis, para os que temem a Deus. O justo jamais será abalado, verso 6, para sempre se lembrarão dele, não temerá mais notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. Guarda isso. Quem tem grande prazer nos mandamentos do Senhor e teme o seu nome, tudo lhe irá bem, até o que parece que não está bom. Não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quem crê? Olha José, lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos, colocado dentro de um poço. Uma caravana de ismaelitas levou ele para o Egito, terra estranha, com gente esquisita, já dizia uma música assim, não é? E aí ele foi, é um louvor, pastor Tom? E aí ele foi parar na casa de Potifar, como escravo. E aí a Bíblia vai dizer que lá, Potifar percebeu que o Senhor estava com ele, e colocou a sua casa inteira sob seus cuidados. A mulher de Potifar começou a dar em cima de José. José foi seduzido, tentado por ela. Não caiu na tentação, porque ele disse assim, José, que tinha sido vendido como escravo, que estava num ambiente estranho, que talvez pudesse ter muitas dores no coração por ter sofrendo tudo que estava sofrendo, mas ele nunca negou que Deus não estava com ele. Ele disse assim, quem sou eu? Como posso eu ofender, me deitando com você, o Deus da minha vida que está sobre mim? Não pecou contra o Senhor. Foi mandado para a prisão, e a Bíblia vai dizer que lá na prisão o carcereiro percebeu que Deus estava com José, e colocou tudo sob os cuidados de José, virou o chefe da facção da cadeia. Deus estava com ele, diz a palavra. O carcereiro confiou nele. Passou um tempo lá esquecido, alguém se lembrou dele no palácio do faraó, que tinha tido um sonho. Ele vai até o faraó diz assim, eu soube que você é o cara que revela sonho. Ele diz assim, eu não, mas o Deus que está comigo pode revelar.
Ele começa a revelar e o faraó começa a ficar de boca aberta, boca aberta, boca aberta. Quando ele termina de revelar, o faraó diz assim, ó: quem mais poderá tocar um projeto como esse, senão aquele a quem o Senhor está com ele? Tudo irá bem para aqueles que estão com o Senhor, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, elas estão cooperando para te levar no lugar aonde você tem que chegar, porque Deus é fiel com você e tudo vai bem. Você escolheu temer ao Senhor. Não pense outra coisa senão que o Senhor está com você, porque Ele está com você. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, os maus, os bons, os maravilhosos, os tenebrosos. Eu estarei com vocês todos os dias. Talvez agora você não entenda uma vírgula, mas um dia você vai entender o texto inteiro, porque você tão somente escolheu andar comigo, temer o meu nome. Eu estou com você, e eu estou com a tua descendência. E para fechar, o seu coração está seguro, ele não temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Para aquele que teme ao Senhor, todas as tramas darão em nada. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Nós temos um adversário da nossa alma que se chama Satanás, um miserável, invejoso, que quer todos os dias nos prejudicar, e muitas vezes ele consegue convencer alguns aqui, por aqui mesmo, a ajudá-lo. Mas ainda assim a nossa luta não é contra esse povo. Agora você pode ter certeza de uma coisa: nada do que façam contra você vai dar em alguma coisa, porque maior é quem está com você do que aquele que está no mundo. Esta é a promessa. Se você esqueceu tudo que foi falado, só lembra do primeiro verso: feliz é o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Tome uma atitude hoje de andar nos caminhos do Senhor, de estar com o Senhor todos os dias da tua vida, até o fim dela, em todas as circunstâncias. Não se trata mais de visitar, se trata de congregar. Não se trata mais de volta e meia estar num ambiente, se trata da tua vida ser mergulhada nele. Toda a tua vida, todo o teu ser, todo o teu coração, toda a tua alma, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele agirá, e todas as promessas da fidelidade do Senhor virão sobre nós, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fala, Ele vai cumprir. Todas as coisas vão cooperar, e mais, a tua descendência será abençoada.